Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Conflito entre Irã e Israel chega a quarto dia com mais de 220 mortes confirmadas. Míssil israelense atinge TV estatal do Irã durante transmissão ao vivo e Netanyahu diz que a emissora é usada para conduzir operações militares secretas. Lula vai ao Canadá para se reunir com líderes do G7. Polícia busca comerciante chinês por feminicídio e ocultação de cadáver. Luiz Ubeldia pede demissão e deixa o comando do São Paulo. E a estreia dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula embarcou na manhã de hoje para o Canadá para participar da reunião de líderes dos países do G7. O presidente Lula viajou mais uma vez. Agora o petista foi ao Canadá para participar da reunião do G7. O Brasil não integra o G7, mas tem sido convidado para encontros do grupo. O desembarque de Lula deve acontecer ainda nesta segunda-feira em Calgary, cidade onde o encontro acontece. Lula aproveitará o encontro para reforçar o convite para que os chefes de Estado e de governo participem da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30, que será realizada em novembro em Belém. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu uma reunião com Lula durante o encontro, mas as autoridades brasileiras ainda não confirmaram a agenda. Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para este ano. O Boletim Focus desta segunda-feira mostrou o recuo de 5,44% para 5,25%. O crescimento do PIB foi revisado, chegando a 2,20%. E nesta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para decidir o futuro da taxa básica de juros do país. Os analistas do mercado financeiro projetam uma manutenção da Selic em 14,75% ao ano. O Banco Central realizou uma pesquisa na semana passada com mais de 130 instituições financeiras e as respostas mostraram um cenário que já possibilita uma interrupção do ciclo de alta dos juros. Em comunicado, o Itaú disse que o Copom deve encerrar o ciclo de aperto monetário, mantendo a Selic em 14,75%, mas sinalizando a estabilidade da taxa por um período prolongado. Na ata da última reunião, o BC informou que se manterá vigilante e a calibragem do aperto monetário apropriado seguirá guiada pelo objetivo de trazer a inflação para as metas. O Banco Central também já deixou claro que espera uma desaceleração da economia brasileira para conter a inflação do país. Um levantamento mostrou que o benefício de prestação continuada cresce há quase 3 anos. Em 31 meses, mais de 1,5 milhão de pessoas foram adicionadas ao programa, um salto de 33%. As mudanças no benefício de prestação continuada coincidem com várias mudanças de regras nos últimos anos, que ampliou a lista de situações. Além disso, a flexibilização dos processos para o diagnóstico médico desses benefícios também contribuíram. Criado pela Lei Orgânica de Assistência Social em 1993, o programa é destinado aos idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade em qualquer idade, inclusive crianças. São beneficiários aqueles em famílias de baixa renda, com renda igual ou menor a R$ 379 por mês. Em março deste ano, o sistema registrava mais de 6 milhões de beneficiários. Os dados mostram também que o número de inscritos no Bolsa Família ultrapassam os 20 milhões. O governo federal deve gastar mais de 158 bilhões de reais com o Bolsa Família e outros 112 bilhões de reais com o BPC. A explosão do número de benefícios chamou a atenção dos órgãos de fiscalização. O ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, entende que o fenômeno não foi causado por apenas uma razão. Segundo ele, o primeiro deles é a mudança da legislação em 2020, que passou a permitir a concessão de mais de um benefício a membros da mesma família. Outro motivo citado por Anastasia é a ampliação do rol de deficiências, reconhecidas para o direito ao BPC, notadamente o transtorno do espectro autista. Nesse final de semana, Rússia e Ucrânia trocaram prisioneiros de guerra.
Ucrânia e Rússia realizaram uma nova troca de prisioneiros de guerra como parte de um acordo concluído na cidade turca de Istambul no início deste mês. O Centro de Coordenação de Prisioneiros de Guerra da Ucrânia anunciou no Telegram que também recebeu 1.200 corpos, que a Rússia afirma serem de cidadãos ucranianos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nas redes sociais que o governo continua a libertar os compatriotas do cativeiro russo e que é a quarta troca em uma semana. O Ministério da Defesa russo também declarou que repatriou militares que estavam em território ucraniano. Kiev e Moscou concordaram em libertar todos os prisioneiros de guerra jovens e feridos, além de devolver os restos mortais dos combatentes mortos, o único resultado das negociações de paz realizadas. A repatriação de corpos e trocas de prisioneiros de guerra são as poucas áreas em que Kiev e Moscou cooperam desde o início da guerra, mas no último fim de semana, os dois países se acusaram mutuamente de interromper essas trocas. E o governo da Ucrânia confirmou hoje a troca com a Rússia. No total, o país recebeu mais de 6.000 corpos. Nesse final de semana, Israel e Irã voltaram a se atacar. Mais de 220 pessoas morreram no Irã desde a última sexta-feira. O final de semana foi de muito ataque entre Israel e Irã, e muita gente acabou morrendo. Até o início desta segunda, ao menos 224 pessoas morreram no Irã e 22 em Israel. Um único ataque em Teherã no sábado deixou 60 mortos. Segundo o comunicado do Serviço de Emergência de Israel, ataques iranianos deixaram 2 mortos nesta segunda-feira. O conflito entre Israel e Irã atingiu um novo patamar de intensidade e entra em uma fase delicada, com riscos de novos desdobramentos regionais e impactos econômicos globais. Áreas residenciais, principalmente em Teherã, instalações nucleares e de petróleo foram atingidas no Irã. Já em Israel, ataques atingiram refinarias e cidades, como Tel Aviv. Um dos principais pontos atacados por Israel na sexta foi a instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no Irã. Neste domingo, uma autoridade informou ao The Wall Street Journal que os bombardeios podem ter implodido as instalações subterrâneas de Natanz. O objetivo declarado dos israelenses é desmantelar o programa nuclear iraniano, que Israel considera uma ameaça à sua existência. É consenso na comunidade internacional que os israelenses mantêm seu próprio programa nuclear secreto, mas o país não é signatário do Tratado para a Não Proliferação Nuclear. Segundo um oficial das Forças de Defesa de Israel, o Irã possui urânio suficiente para construir ogivas nucleares em questão de dias. O regime iraniano também está em um estágio avançado de um programa nuclear secreto para desenvolver uma bomba. Ao menos 6 cientistas do programa iraniano foram mortos por Israel. A Confederação Nacional de Municípios confirmou que uma comitiva de políticos brasileiros deixou Israel e chegou em segurança à Jordânia. De acordo com o senador Carlos Viana, ao todo, ao menos 47 representantes brasileiros estão em solo israelense e o ritmo da retirada vai depender da escalada das tensões na região. Os políticos devem embarcar de volta ao Brasil em um jato particular. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que Israel não continuasse com um plano para assassinar o líder supremo do Irã. Um alto funcionário dos Estados Unidos revelou à agência France Press que o presidente Donald Trump vetou um plano israelense para assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Sob a condição de anonimato, o funcionário afirmou que membros do governo descobriram que os israelenses tinham um plano para atingir o Ayatollah e que pediram para que isso não fosse feito. Mais cedo neste domingo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu evitou responder a uma pergunta sobre relatos de que Trump tinha feito o pedido. À rede de televisão americana Fox News, o premier israelense afirmou que não iria entrar nesse assunto. Os comentários foram feitos enquanto Israel e Irã trocavam mais uma série de mísseis neste domingo, com moradores sendo orientados a buscar abrigo ao som de explosões sobre Jerusalém e sistemas de defesa aérea supostamente ativados em Teherã. Após décadas de inimizade e uma longa guerra velada travada por meio de terceiros e operações secretas, o conflito atual marcou a primeira vez em que os dois países trocaram fogo com tamanha intensidade, o que provocou temores de um conflito prolongado no Oriente Médio. A justiça iraniana disse hoje que executou por enforcamento um homem culpado de ser um agente do Serviço de Inteligência de Israel, o Mossad.
O chefe do Poder Judiciário do país pediu mais agilidade nos processos para as pessoas que foram acusadas de espionagem a favor de Israel. E nesta segunda-feira, a sede de uma estatal do Irã foi bombardeada por Israel. O ataque atingiu a emissora durante a transmissão ao vivo de um jornal. Vamos ouvir. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, e as Forças Armadas de Israel confirmaram o ataque e disseram que a TV é usada como cobertura para conduzir operações militares secretas. O governo do Irã afirmou que o ataque à emissora constituiu um crime de guerra. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, acabaria com o conflito. Ele afirmou também que o Irã está levando o país para uma guerra nuclear. Milhares de pessoas se reuniram em Haia, nos Países Baixos, para pedir mais ajuda do governo holandês à população da faixa de Gaza. Vestidos de vermelho, dezenas de milhares de manifestantes marcharam pelas ruas de Haia para pedir ao governo holandês que tome mais medidas contra o que consideram um genocídio em Gaza. Organizadores afirmaram que 150 mil pessoas participaram da manifestação, convocada por grupos de defesa dos direitos humanos como a Anistia Internacional e a Oxfam. Os participantes do ato, com bandeiras palestinas e gritos de "parem o genocídio", transformaram o parque no centro da cidade sede do Tribunal Penal Internacional em um mar vermelho. A marcha pediu ao governo holandês, que caiu no começo do mês depois da retirada de um partido de extrema-direita, que faça mais para tentar conter Israel. O primeiro-ministro em exercício da Holanda afirmou que tem o mesmo objetivo dos manifestantes, pôr fim ao sofrimento em Gaza o mais rápido possível. Depois de romper com uma trégua de 2 meses, Israel retomou a ofensiva em meados de março contra a faixa de Gaza e intensificou as operações militares em maio. E novos confrontos entre manifestantes e policiais foram registrados em Los Angeles. Em Washington, o presidente Donald Trump comemorou o aniversário de 79 anos com um desfile militar. Durante horas, milhares de pessoas protestaram pacificamente contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Los Angeles no sábado, mas quando a polícia interveio, o caos se instaurou. A manifestação, parte de um dia nacional de protestos apelidado de 100 Reis, foi de longe a maior em uma semana de marchas desencadeadas pelas operações anti-imigração do governo republicano na segunda maior cidade dos Estados Unidos. Como as manifestações anteriores, a de sábado foi em grande parte pacífica, mas quando a polícia começou a dispersar as pessoas da área, começou a confusão e a indignação entre os manifestantes, pegos de surpresa e sem saber para onde ir. Esses confrontos ocorreram em uma semana de grande tensão em protestos na Califórnia contra as operações de imigração que abalaram a cidade. Depois de alguns distúrbios em protestos majoritariamente pacíficos, Trump aproveitou para enviar 4.000 soldados da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais, uma mobilização militar extremamente incomum em solo americano e contrária às autoridades locais, que afirmaram que a situação estava sob controle. Em Washington, Trump organizou o maior desfile militar dos Estados Unidos em décadas no dia do seu aniversário de 79 anos. Acompanhado pela esposa Melania, o presidente fez uma saudação militar enquanto tanques passavam rugindo e as aeronaves sobrevoavam. Quase 7.000 militares marcharam pelo centro da capital no maior desfile do tipo desde 1991, que coincidiu com a troca de ataques entre Irã e Israel, um aliado próximo dos Estados Unidos. O suspeito de assassinar a deputada americana Melissa Hotman foi preso pela polícia dos Estados Unidos. Vance Bolter matou a deputada e o marido dela a tiros na cidade de Brooklyn, na madrugada de sábado. Segundo a agência de notícias Reuters, ele pode pegar até 40 anos de prisão. E o balanço de mortos do acidente da Air India foi atualizado para 279 vítimas. Os corpos dos primeiros passageiros foram entregues às famílias nesse final de semana. O número de mortos no acidente da última quinta-feira de um Boeing 787 da Air India aumentou para 279, de acordo com um novo balanço divulgado neste sábado. O saldo anterior estava em 265 entre passageiros, membros da tripulação e 38 vítimas que estavam em terra quando a aeronave caiu perto do aeroporto de Ahmedabad. O governo indiano afirmou que o balanço definitivo da catástrofe vai ser publicado depois que forem feitas todas as identificações de DNA das vítimas. Os corpos dos primeiros passageiros foram entregues às respectivas famílias depois de serem transportados do necrotério em ambulâncias escoltadas pela polícia.
Nossas equipes estão trabalhando estreitamente com as famílias e as autoridades para ajudar no processo de reunificação e, nos casos apropriados, repatriação. Este é um processo emocional e pedimos que as famílias tenham espaço. Este é o acidente com mais mortes a nível mundial desde o Boeing 777 da Malaysia Airlines, que em 2014 foi atingido por um míssil sobre a Ucrânia quando ia de Amsterdã a Kuala Lumpur. 298 pessoas morreram. Um avião do modelo Boeing 787-8 Dreamliner da Air India retornou ao aeroporto após o piloto suspeitar de problemas técnicos. A aeronave é do mesmo modelo que se acidentou na semana passada. A Air India informou que o avião vai passar por verificações. Uma ponte na Índia desabou e deixou 6 mortos e outros 32 feridos. A região tem enfrentado fortes chuvas nos últimos dias. A causa oficial do desabamento ainda é desconhecida. E um terremoto de magnitude 6,1 deixou pelo menos uma pessoa morta e 36 feridas no Peru. Um terremoto de magnitude 6,1 causou pelo menos uma morte e deixou dezenas de pessoas feridas em Lima e seus arredores no domingo. O Centro de Operações de Emergência Nacional do Peru registrou ainda diversos deslizamentos de terra e danos em instituições de saúde e ensino. O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e no leste asiático. Nessas regiões ocorre a maior atividade sísmica do mundo. Só no Peru acontecem pelo menos uma centena de sismos perceptíveis pela população a cada ano. O último terremoto de grande magnitude ocorreu na região de Amazonas, em novembro de 2021, com magnitude 7,5. 12 pessoas morreram e mais de 70 casas ficaram destruídas. Em 1970, o Peru sofreu um dos terremotos mais mortais dos últimos 100 anos, que matou 67 mil pessoas na região de Ancash, no centro-norte do país. Um grupo de homens armados assassinou uma prefeita no sul do México. O ataque ocorreu na cidade de San Mateo Pinhas, após 4 pessoas invadirem o gabinete da prefeita Lília Garcia. O México acumula mais de 450 mil homicídios desde 2006. E no próximo bloco, polícia busca comerciante chinês por feminicídio e ocultação de cadáver. E homem agride criança de 4 anos durante festa junina no Distrito Federal. Um balão tripulado com mais de 30 pessoas caiu em uma área rural de Capela do Alto, no interior de São Paulo. Uma mulher morreu. O acidente aconteceu no bairro Distrito do Porto, próximo à estrada municipal Vereador Geraldo Portela. Imagens de testemunhas mostram o momento da queda do balão. Segundo a Polícia Militar, uma mulher morreu e outras 11 pessoas foram socorridas com ferimentos leves. A mulher que morreu foi identificada como Juliana Alves Prado Pereira, de 27 anos. Ela estava no passeio com o marido, Leandro de Aquino Pereira, com quem comemorava o Dia dos Namorados. Ela era psicóloga e natural de Pouso Alegre, em Minas Gerais. O piloto do balão, Fábio Salvador Pereira, foi levado à delegacia para prestar depoimento e acabou preso em flagrante por homicídio culposo agravado e atividade irregular de balonismo. Ele estava com a documentação irregular, além de ter licença apenas para voos particulares. A Polícia Civil investiga o caso de uma criança de 2 anos que matou a própria mãe após pegar a arma do pai. O momento foi registrado por câmeras de segurança da casa. Uma criança de 2 anos pegou a arma do pai e, ao mexer, acabou disparando contra a mãe. A mulher chegou a ser levada para o hospital, mas não sobreviveu. Segundo a polícia, o homem é produtor rural e possuía o porte e registro da arma, mas vai responder por homicídio culposo em liberdade. A criança permanecerá com a família enquanto o caso é investigado, mas pode ser necessário encaminhá-la ao Conselho Tutelar para passar por avaliação do setor psicossocial. Um comerciante chinês chamado de Zhao Qiu, de 35 anos, é procurado suspeito de matar Marcele Júlia, de 21 anos, e tentar ocultar o corpo. Ela foi encontrada enrolada em uma lona azul em um terreno que pertence ao comerciante. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou neste domingo a prisão temporária de Zhao Qiu, conhecido como Xiao, que possui um pequeno comércio no Jardim América, na zona norte do Rio.
De acordo com testemunhas, Zaorro era conhecido por organizar festas em casa, também no Jardim América, onde oferecia bebidas e drogas a jovens mulheres, com o objetivo de manter relações sexuais com elas. Marcele teria sido vista pela última vez indo até a residência do suspeito, por volta das 2 horas da madrugada. Câmeras de segurança registraram Chau horas depois empurrando um carrinho de transporte coberto por uma lona azul, o mesmo material que posteriormente foi encontrado envolvendo o corpo da vítima. A própria família de Marcele, junto com amigas, fez buscas pela jovem após o seu desaparecimento. Foram elas que descobriram o corpo no 2º andar do imóvel em obras. A prisão temporária foi decretada por 30 dias, com possibilidade de conversão em prisão preventiva. Um policial civil de 30 anos foi baleado na cabeça na madrugada desta segunda-feira durante uma tentativa de assalto em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Lucas Lopes Mourão estava de folga no momento do crime. Ele segue internado em estado grave. Um homem de 41 anos foi flagrado agredindo uma criança de 4 anos durante uma festa junina. Segundo informações, ele também teria agredido uma policial civil. A seguir, Justiça da Espanha condena 4 pessoas por crime de ódio contra Vinícius Júnior e a estreia dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. A Justiça da Espanha condenou 4 torcedores do Atlético de Madrid por crime de ódio e ameaças contra o atacante Vinícius Júnior por conta do ato racista de 26 de janeiro de 2023. Naquela data, os torcedores penduraram um boneco em referência ao brasileiro, simulando um enforcamento. O Tribunal Provincial de Madrid impôs penas de prisão, multas econômicas, inabilitação e proibição de aproximação ou contato com Vinícius Júnior. Um dos acusados foi sentenciado a 15 meses de prisão pelo crime de ódio e 7 meses adicionais por ameaças. Ele difundiu imagens na internet do boneco enforcado. Os outros 3 torcedores do Atlético de Madrid foram condenados a 7 meses de prisão pelo delito de ódio e outros 7 por ameaças. Os 4 assinaram uma carta de desculpas endereçada ao atacante brasileiro, ao Real Madrid, à La Liga e à Real Federação de Futebol da Espanha, atenuando as penas. Outras medidas complementares a serem cumpridas pelos condenados são não comparecer a estádios durante 4 horas, antes e depois de jogos de futebol espanhol, durante 4 anos, e obrigação de participar de programas sobre igualdade e não discriminação. A Copa do Mundo de Clubes registrou uma goleada histórica. Os alemães do Bayern de Munique golearam o Auckland City por 10-0. Baile do Bayern em Cincinnati. O time alemão, um dos melhores e mais ricos do mundo, estreou na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Auckland City da Nova Zelândia, time com menor capacidade de investimento da competição. O atual campeão alemão não tomou conhecimento dos neozelandeses e fez o primeiro gol aos 6 minutos de jogo com Kingsley Coman. O que se viu em sequência foi um massacre condizente com a diferença de qualidade entre as equipes. Bowie e Olise, Coman de novo, Miller e Olise de novo marcaram ainda no primeiro tempo, que terminou em 6-0. No segundo tempo, Musiala 3 vezes e Thomas Miller novamente fecharam a humilhação em 10-0. A próxima partida do Bayern de Munique é contra o Boca Juniors da Argentina, enquanto o Auckland enfrenta o Benfica de Portugal. Os brasileiros também entraram em campo pela primeira vez no torneio. O Botafogo venceu e o Palmeiras ficou no empate. Embora parecesse fácil, o Botafogo acabou tendo dificuldades para vencer o Seattle Sounders em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos por 2-1. O resultado aliviou a pressão sobre o time brasileiro e complicou a vida dos donos da casa. O Botafogo tem um grande desafio pela frente. O Glorioso vai enfrentar o Paris Saint-Germain, um dos grandes favoritos ao título. Já Palmeiras e Porto empataram em 0-0 na estreia na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, em East Rutherford, Nova Jersey. As duas equipes tiveram atuações excepcionais de seus craques Estevão e Rodrigo Moura, ambos de 18 anos. Mas os goleiros Everton e Cláudio Ramos também se destacaram, evitando gols no encerramento da primeira rodada do Grupo A. O clube paulista volta à briga na quinta-feira, quando enfrenta o Al Ahly.
Reforçando o favoritismo, o Paris Saint-Germain goleou o Atlético de Madrid por 4-0. A rodada de abertura do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes foi disputada em Pasadena, no leste de Los Angeles. Em campo, o PSG mostrou que não ficou satisfeito após conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões, com uma goleada de 5-0 sobre a Inter de Milão na final, e promete dar trabalho aos adversários. Luiz Ubeldia não é mais técnico do São Paulo. O treinador e o clube chegaram a um acordo e o anúncio foi oficializado na manhã de hoje. Zubeldia entregou o cargo depois da terceira derrota seguida do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Na última quinta-feira, após o tricolor perder por 3-1 para o Vasco, o treinador já havia avisado a diretoria que queria deixar o clube. O principal alvo do clube agora é Hernan Crespo, que venceu o Campeonato Paulista em 2021 com o clube. E hoje é dia do Flamengo estrear na Copa do Mundo de Clubes. Os cariocas vão enfrentar o Esperance da Tunísia. A bola rola às 10 horas da noite. E faltam 2 dias para a maior manifestação pública da fé cristã do mundo, a Marcha para Jesus. Na próxima quinta-feira, milhões de fiéis se reúnem para a 33ª edição do evento em São Paulo. Serão mais de 12 horas de muita oração, música e fé. A marcha vai sair às 10 horas da manhã da Estação da Luz, no centro da capital paulista, e termina no palco montado na Praça Heróis da FEB. E lá você vai poder acompanhar os principais artistas da música gospel do Brasil. Renascer Praise, Aline Barros, Thales Roberto, Morada, Isadora Pompeu e muito mais. Ao longo da nossa programação, nós trazemos todos os detalhes da 33ª edição da Marcha para Jesus, mas você também pode acessar o site marchaprajesus.com.br para mais informações. O Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã estamos de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.